Boa noite, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, para a gente ter um tempo maravilhoso na presença de Deus, onde a gente vai poder adorar, onde a gente vai poder receber a palavra, onde a gente vai poder se conectar com a nossa fé, com a nossa relação com Deus. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero orar por você agora e a gente vai dar início a mais um culto online da nossa igreja, tá bom? Deus, muito obrigado por tua bondade, por teu cuidado com a nossa vida. Muito obrigado porque a gente não passa despercebido por ti. Muito obrigado porque a gente não passa pelo Senhor sem que o Senhor nos perceba, sem que o Senhor nos note, sem que o Senhor nos ame. Então a gente quer te entregar esse momento, a gente quer te entregar mais esse domingo, mais essa noite, onde a gente se reúne como igreja da cidade para poder se conectar contigo. Então eu queria te pedir que tu visitasse mesmo, que tu tocasse a vida de cada pessoa que assiste esse culto agora. Seja quem está agora ao vivo, seja quem vai assistir depois gravado, mas que tu possa entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, visitar, Deus, a nossa história a partir da fé. Faz isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Adora Jesus de todo o teu coração. Se concentra agora. Tira tudo que gera distração, menos seus filhos, se tiver aí. Se tiver filho pequeno, criança, traz para perto, adora junto. Filho, filha, vamos adorar Jesus aqui, vem cá. Mas tudo aquilo que te dispersa, tira para que você possa adorar, para que você possa concentrar. Não encara como se fosse um vídeo que você está assistindo, porque Jesus não chamou a gente para assistir nada. Jesus chamou a gente para entregar a Ele a adoração verdadeira. Então faz isso agora. A gente tem a letra na tela que você pode acompanhar, mas vai, adora, se entrega. Se você não consegue cantar, não sabe a letra, fecha o teu olho, deixa aquela adoração entrar no teu coração, tá bom? E logo em seguida a gente tem uma palavra de Deus para a vida da gente. Vamos adorar a Deus. Fala, meu povo da igreja da cidade. É com muito prazer que eu estou aqui para louvar a Deus com vocês. Vamos louvar a Deus nesse momento? Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu tenho fome, eu tenho sede, preciso te encontrar. E nesse mar já lancei a rede e nada pude alcançar. Estou desesperado, Deus, me ouve. Eu não sei o que fazer e nem pra onde ir. Há tanta gente me esperando, estão carentes do teu amor. Mas eu não vou sair daqui se você não for comigo. Preciso ver a tua face, sentir o toque da unção. Mas eu não vou sair daqui se você não for comigo. Eu não posso enganar teu povo e levá-los pra nenhum lugar. Esse rebanho é teu, Senhor, e eu não vou sair daqui se você não for comigo. Há tanta gente me esperando, estão carentes do teu amor. Mas eu não vou sair daqui se você não for comigo. Preciso ver a tua face, sentir o toque da unção. Mas eu não vou sair daqui se você não for comigo. Se você não for, se você não for, se você não for comigo, Senhor. Se você não for, se você não for, se você não for comigo. Se você não for, se você não for, se você não for comigo. Se você não for, se você não for, se você não for comigo. Tem alguns avisos bem rápidos para te dar. O primeiro é que a gente tem célula toda terça, toda quarta. Tem uma célula que é para as pessoas que estão na Europa, toda terça-feira às 17 horas. E você está super convidado a participar, a caminhar junto com a gente nessa coisa tão legal que é a célula. A gente também vai retomar as reuniões do Conecta agora online, ou pelo menos enquanto a gente estiver online, a gente vai retomar as reuniões do Conecta, que é o nosso encontro, nosso ministério de jovens. Então, fica ligado no Instagram, essa semana a gente vai estar atualizando vocês sobre os dias, horários, como é que vai funcionar, tá bom? Se você deseja ofertar, dizimar, devolver a Deus parte daquilo que Ele tem te dado, daqui a pouco os dados vão aparecer aqui na tela e você vai poder contribuir. Temos dados bancários, Pix, PayPal, existem várias maneiras de você poder contribuir para que o reino de Deus cresça
e também contribuir com a sua própria relação com Deus, porque quando a gente doa, quando a gente dá, quando a gente devolve a Deus o que Ele nos dá, a gente é edificado, a gente é renovado, a gente é fortalecido na nossa fé. Isso é um mistério, isso é algo que é de Deus mesmo e que só quem vive sabe. Só quem vive sabe o que é você ser generoso, generosa e em troca ou de volta receber a bondade, a fidelidade, a provisão de Deus sobre sua vida. Isso é muito legal. Lembrando que a nossa obra continua, a obra de reforma do Espaço Novo continua e a gente precisa muito ainda de vocês. A gente ainda está bem longe do nosso objetivo financeiro ou da necessidade que a gente tem financeira para a reforma. Então, ainda tem muitos cursos, ainda tem muita coisa ainda a gente avançar nessa obra e eu preciso muito que cada pessoa que ama a igreja da cidade, sabe, que se conecta com essa igreja, que é parte dessa igreja ou que está longe, mas se sente como se fosse de dentro, que cada um de vocês contribuísse com generosidade. Sabe, a gente está indo para um espaço bem maior do que aquele que a gente estava. Foi um desafio que a gente recebeu de Deus, foi um sonho que a gente recebeu, uma porta que se abriu, mesmo nesse contexto tão louco, e a gente resolveu se lançar pela fé nessa oportunidade que se abria desse espaço novo. Só que toda oportunidade, toda bênção, ela também vem com desafios, ela também vem com coisas que nos desafiam a crer e a se jogar. E é o que está acontecendo hoje. A gente tem um espaço maior com necessidades maiores também. Então, só para ser assim bem explícito com vocês, a gente vai precisar de mais ar-condicionados. A gente está fazendo uma pequena reforma no telhado para poder a gente fazer o forro, a parte acústica. Como existem vizinhos ao redor da igreja, o ambiente vai ter que ser todo lacrado acusticamente para a gente não ter nenhum tipo de problema, né, com a prefeitura, com a vizinhança. Então tem uma série de complexidades e tudo isso, gente, envolve custo, tudo isso custa muito caro. E nós somos uma igreja pequena, nós somos uma igreja que não explora ninguém, nós somos uma igreja que age em relação ao dinheiro com muita piedade, com muito temor a Deus e com muita seriedade. Então por isso também a gente não tem muito dinheiro. Por esses motivos que eu me orgulho muito desses motivos todos, eu me orgulho muito do como a nossa igreja trata o dinheiro, lida com o dinheiro. Por conta desses motivos também, a gente não tem um caixa muito grande, a gente não tem muitos recursos financeiros. Então a gente precisa muito, muito mesmo da tua generosidade nessa obra que a gente está fazendo agora. E eu creio que logo logo a gente vai estar lá dentro, se alegrando, nossas crianças correndo lá dentro, sabe? A gente se alegrando com aquele ambiente super legal que a gente está construindo. Então, se você ainda não participou dessa campanha, ou se você já participou, mas você quer continuar participando, ainda entrou um novo mês com novos desafios e você quer continuar contribuindo para isso, contribua, sabe? Seja generoso, seja generosa. Queria que, sabe, fazer realmente esse apelo. A gente ainda está bem longe do nosso alvo, da nossa necessidade em relação à campanha. Está bem longe mesmo, acho que nem metade ainda a gente tem do que a gente vai precisar gastar ali dentro. Então, vem junto, sabe? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer apelo financeiro e tal, eu não gosto muito disso não, porque eu sei que tem muita gente ferida com essas coisas, pessoas que vieram da nossa igreja magoadas com atitudes de pastores e tal. Então, assim, vocês sabem que eu sou super cuidadoso com isso. Mas eu estou fazendo um apelo mesmo como amigo, como alguém que também é membro dessa igreja, também quer ver essa igreja pronta. Então eu queria, sabe, te desafiar mesmo, sabe? Não ignora esse apelo, não ignora, é tua igreja, sabe? É teu povo. A gente vai ofertar, contribuir com essa obra, não, sabe? Não é porque Tony está falando só, é porque a gente ama aquele lugar. É porque a gente foi muito feliz os anos que a gente já esteve congregando fisicamente na igreja da cidade. Então é investir na nossa família, é investir no reino de Deus, é investir na transformação de novas vidas, de novas pessoas que vão chegar naquele lugar. Só para finalizar esse aviso, deixa eu te contar uma história. Quem é de casa,
quem já é da igreja da cidade aguenta quase que qualquer coisa. A gente passa por qualquer perrengue, porque a gente já tem uma relação muito próxima com a igreja. Mas um visitante, alguém que ainda não nos conhece bem, ele precisa de um pouco mais de conforto, ele precisa de um pouco mais de cuidado para ficar em um lugar. Vou dar esse exemplo para vocês. Quem lembra do outro espaço, quando a gente entrou, a gente não tinha condições de botar ar-condicionado, então tinha alguns ventiladores que não faziam diferença quase nenhuma e a gente passava muito calor ali dentro. Quem é daquela época lembra, era muito quente. Terminava o culto, estava todo mundo pingando de suor. Mas a gente estava lá, firme e forte, era massa, era gostoso. Mas um amigo nosso levou um amigo na igreja, um casal. E quando eles saíram, no final, eles comentaram com esse nosso amigo: muito quente essa igreja, nossa, insuportável o calor que faz aqui. E eles nunca mais voltaram. Meses depois a gente colocou um ar-condicionado e ficou maravilhoso, não foi? E a gente amou. E eu não sei quem lembra ou quem percebeu isso, mas mais pessoas chegaram na igreja depois do ar-condicionado. Que doido isso, mas é simples. Porque quando você vai num lugar e é muito desconfortável e você não tem nenhum tipo de conexão ainda com aquele lugar, provavelmente você não volta. Mas quando você vai num lugar que tem o mínimo de conforto necessário, de segurança, de aconchego, de acolhimento, você fica com muita vontade de voltar e você acaba voltando. Então foi nítido que no espaço anterior, depois que a gente botou ar-condicionado, mais pessoas chegaram na igreja. Então é isso que a gente está querendo fazer também agora. A gente quer montar um espaço bem legal, bem bacana, para que a gente possa receber mais pessoas, para que a gente possa conectar mais pessoas a Jesus. Que esse é o nosso objetivo final. A gente não tem nenhum sonho doido de enriquecimento ou de explosão. A gente quer que seja a maior igreja da cidade, nada disso. Mas a gente quer muito conectar mais pessoas com Jesus. A gente quer muito que mais casamentos sejam transformados. A gente quer muito que mais crianças cresçam na presença de Jesus. A gente quer muito que jovens tenham suas vidas transformadas a partir do Evangelho. Então, todo esse espaço, todo esse custo, todo esse gasto, no momento até que está todo mundo meio que segurando as coisas financeiramente, é porque a gente tem um objetivo que vai para além da economia, que vai para além do contexto, que vai para além de tudo, que é salvação de vidas, que é restauração de vidas. Então, se você acredita nisso, se você concorda comigo, se você está junto com a gente nisso aí, contribua, participa, sabe? Pega a conta da igreja, não precisa falar nada comigo, nem com ninguém. Eu não fico acompanhando quem oferta, quem não oferta, é a tesouraria que faz isso. E eu tomei essa decisão porque eu quero olhar para cada pessoa com isentabilidade. Às vezes eu sei o que alguém oferta ou não oferta, mas eu não acompanho isso. E então, sabe, pega a conta da igreja, pega os dados bancários, o Pix, sei lá, e contribui dentro da tua possibilidade, dentro do que você pode, dentro da tua generosidade, dentro do teu temor a Deus. Mas vem junto. E daqui umas semanas aí a gente tá lá dentro e vai ser bom demais. Tá bom? É isso, eu sei que eu me estendi, mas era necessário. Eu quero agora te convidar a abrir a Bíblia comigo, lá em Hebreus 10. Deixa eu só fazer um negocinho aqui no computador que tá gravando enquanto isso, porque ele tá esquentando um pouquinho. Você já abriu aí? Hebreus 10? A mensagem é gravada, todo mundo sabe, mas é como se fosse ao vivo. Então eu paro, resolvo alguma coisinha aqui e a gente segue o nosso fluxo. Eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a arte de não desistir. Vou ser bem breve, bem direto e eu creio que vai abençoar muito teu coração. Lá em Hebreus 10, 32 diz assim, ó: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados.
Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, que simplesmente é força na nossa alma, força no nosso coração, vigor, Deus, renovado, gás novo, que tu depositas sobre nós, Pai, a partir da leitura da tua palavra. Então, muito obrigado, Senhor, porque a gente tem esse privilégio. E aí a gente te pede, fala com a gente, anima o nosso coração, nos motiva a te amar mais, nos anima a caminhar contigo de uma forma mais intensa. Toca e visita a vida de cada pessoa que assiste essa mensagem agora, com ânimo, com novo gás, com nova força, em nome de Jesus. Amém. A arte de não desistir. A arte de não desistir. Esse texto diz que os hebreus haviam passado por muita coisa difícil. Que a igreja dos primeiros dias, que aqueles primeiros cristãos, que sofriam enorme perseguição. E a gente vai ver lá em Atos, Atos 1:8, diz que a gente receberia poder do Espírito, poder do alto, e a gente seria testemunha de Jesus na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí em Atos 8:1, diz que a igreja sofre uma grande perseguição e ela se dispersa. Então, essa perseguição, ela serviu para dispersar a igreja ao redor daquele mundo que existia ali. Só que eles passaram muitos desafios. Eles passaram muitas privações, eles passaram muitas perseguições, eles foram apertados, colocados na parede, moídos. Esse texto diz que os seus bens foram confiscados e que eles alegremente entregaram porque sabiam que tinham um tesouro muito mais precioso no céu do que qualquer coisa que eles tivessem aqui na terra. Mas tudo que era feito ali era feito para que eles desistissem. A história conta que cristãos eram lançados aos leões, nos coliseus, nas arenas de Roma. Eles eram lançados aos leões. E um homem disse uma vez que quanto mais cristãos morriam nas arenas, quanto mais sangue cristão era derramado nas arenas, mais eles se multiplicavam. Então era como se existisse uma força de Deus na igreja, que por mais abalada que ela fosse, por mais machucada que ela fosse, mais ela prosperava. Então é meio que um conceito que existe hoje, que é o conceito da antifragilidade. Então é como se a igreja fosse antifrágil. Quanto mais ela sofria, mais ela se fortalecia. Quanto mais ela era ferida, mais ela se reerguia com mais força. Uma das igrejas que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. Completamente como é que eu posso dizer? Sofrida, né? Abafada, perseguida pelo Partido Comunista. Mesmo assim, ela é uma igreja que floresce, que cresce. Outra igreja que cresce muito ao redor do mundo é a igreja da Indonésia. A Indonésia é um dos maiores países muçulmanos da Terra. E a igreja cristã na Indonésia, ela cresce muito, mesmo sendo muito, muito perseguida pelos muçulmanos. Então, é a antifragilidade da igreja. É a antifragilidade do cristão. São aqueles momentos na nossa vida em que a gente é moído, que a gente sofre, mas que a gente vê também a nossa vida, a nossa relação com Deus florescer no meio da dor. Então é como, eu não sei, eu gosto muito desses programas de natureza, sabe?
Planeta Terra, não sei o quê, A Caçada dos Leões. Eu gosto de assistir essas coisas. E eu não sei quem já viu algum vídeo sobre vulcões e você vê assim aquela lava descendo, né? E aí fica aquela parte assim ao redor do vulcão, toda assim, aquela terra preta assim, né? Carbonizada. E aí você vê, no meio daquilo ali, passam-se alguns dias, começam a florescer plantinhas verdes, flores. Você vê muito isso nos vídeos do Havaí, né? Tá lá o vulcão, mas muito verde ao redor. Porque parece que o fogo, o processo químico do fogo com a terra destrói tudo que tem ali na frente, mas depois surgem coisas novas. E assim também acho que é a relação da gente com Deus, a relação da gente com a igreja, ou a relação de Deus com a igreja. A igreja sofre, mas ela floresce. O cristão sofre, mas ele floresce. E engana-se muito quem olha para um cristão que sofre como um coitado. Não é, existe uma glória muito grande também em quem sofre. Existe uma glória de Deus na vida de quem sofre, e principalmente na vida de quem sofre pelo Evangelho, na vida de quem sofre por Jesus. Mas o fato é que existe uma espiritualidade mentirosa que é pregada há alguns anos no Brasil e no mundo, que diz que a gente não pode sofrer, que o cristão não pode sofrer, que o cristão não pode sofrer. Inclusive é um dos lemas de uma dessas igrejas, né? Pare de sofrer. E eles querem vender a ideia de que o sofrimento não faz parte da vida cristã. Mas quando você conhece a Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, você percebe que o sofrimento ele fez parte da jornada dos cristãos. E não estou dizendo aqui que você tem que sofrer a vida inteira, que o sofrimento faz parte constantemente da sua vida, mas muitas vezes a gente visita o sofrimento. Muitas vezes a gente passa pelo sofrimento, e esse sofrimento ele pode ser transformador na nossa vida se a gente passar por ele na presença de Deus. O pastor Renato, que é um pastor querido, que pastoreou muitos anos da minha vida, ele sempre dizia que você pode passar pelo deserto, mas o deserto não pode passar por você. Então passe pelo deserto, é normal, mas não deixa o deserto passar por você. Não deixa o deserto ficar dentro de você. Mas momentos de sofrimento a gente vai viver. Apertos a gente vai viver. Situações de incerteza a gente vai viver. Coisas que vão acontecer assim inesperadamente na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde elas podem acontecer na minha vida, na tua vida. Mas a gente precisa entender que se a gente caminha na presença de Jesus, se a gente tem firmeza da nossa fé, convicção sobre quem é aquele que nos chamou, quem é aquele que nos salvou, a antifragilidade vai existir na nossa vida. A antifragilidade vai existir na nossa vida. E aí eu queria fazer duas perguntas e responder essas duas perguntas. O que a gente faz enquanto não desiste? Porque é um fato, você não pode desistir. Você não pode desistir da tua fé, da tua esperança. Como esse texto de Hebreus diz, não abram mão da esperança de vocês. Mas o que a gente faz enquanto a gente não desiste? A primeira coisa, a gente faz a vontade de Deus. Seguimos fazendo a vontade de Deus. Enquanto você não desiste, simplesmente caminha em obediência. Caminha em obediência. Existe uma coisa muito ruim nos nossos dias hoje, que é o desespero pela instantaneidade. Nós somos desesperados pela instantaneidade. A gente quer tudo muito rápido. A vida digital, ela trouxe esse mal a gente. A gente é incapaz de esperar. A gente é incapaz de aguardar com tranquilidade as coisas. Porque pra gente tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que estar ao alcance de um toque. Tudo tem que ser rápido. E várias coisas na nossa vida simplesmente não são rápidas. Por exemplo, ninguém amadurece rápido. Amadurecimento requer tempo. Eu lembro que uma vez um professor meu do seminário
eu na sala dele, uma parede lotada de livros, e eu falei assim para ele: Alfredo, por que você não... Na época ele deveria ter o quê? Uns 35, 36 anos talvez. Eu falei assim: Alfredo, por que você não escreve um livro, cara? Você sabe muito e tal. Aí ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Tony, e ele era um sociólogo, né? E ele falou assim: para escrever um livro de sociologia profundo, precisa de erudição. E eu ainda não tenho erudição. Aí eu fiquei assim, eu ainda não tenho cabelos brancos. Eu preciso ter cabelos brancos. E eu achei aquilo tão interessante. Eu sei que é relativo isso, talvez, mas eu achei tão interessante a consciência dele de que ele só iria escrever alguma coisa quando ele já tivesse vivido bastante, quando ele já tivesse algo realmente relevante para poder transmitir às pessoas. Então, tem coisa na nossa vida que não acontece rápido, só que a instantaneidade faz a gente se angustiar o tempo inteiro. O desejo pela instantaneidade faz a gente se angustiar o tempo todo. Então, enquanto você espera, enquanto você caminha, enquanto aquilo que você aguarda não chega, simplesmente caminhe em obediência. Tente ao máximo lutar para caminhar com obediência, caminhar servindo a Deus com tranquilidade. O John Stott, o famoso autor cristão John Stott, aconselho todo mundo a ler os livros do John Stott. São livros maravilhosos, super interessantes. Ele diz em um de seus livros, na verdade naquele livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele diz que existe duas vontades de Deus: a vontade de Deus universal e a vontade de Deus específica. A vontade de Deus universal é a vontade dele para todos nós, é a vontade de Deus para a humanidade. São os mandamentos que já estão claros aqui na Bíblia. São coisas que a gente não precisa se perguntar se deve ou não fazer, porque já está escrito, já está na palavra que a gente deve fazer daquele jeito. Coisas que não há dúvida nenhuma. Eu não preciso ter dúvida se eu preciso amar meu inimigo. Está na Bíblia que eu preciso amar meu inimigo. Entendeu? Só que também tem a vontade específica de Deus, que é a vontade de Deus específica para a nossa vida, que são as vontades de Deus que dizem respeito a mim, a você, a quem está do teu lado. Entendeu? Então é a vontade de Deus para a tua vida, Maurício, é a vontade de Deus para a tua vida, Charilma, é a vontade de Deus para a tua vida, Guga, para a tua vida, Larisa, para cada um de vocês. É a vontade específica de Deus para a tua vida. E essa vontade específica de Deus você só consegue entender se relacionando com Ele. Porque é na oração que você vai descobrir isso. É na presença de Jesus, é no momento de adoração que Ele vai te mostrar qual é o desejo para a tua vocação, qual é o desejo para a tua vida, para a tua jornada. É a vontade específica para cada um de nós. E que cada um de nós deve buscá-la dentro da presença de Deus. Só tem uma regra nisso tudo. É que a vontade específica de Deus, ela nunca vai contrariar a vontade universal de Deus. A vontade específica de Deus para a minha vida, ela não vai contradizer a vontade universal de Deus para todos nós. Porque Deus, ele não se contradiz. Deus, ele não mente. A palavra diz que ele não é filho do homem para que minta. Então a vontade de Deus específica para Tony é totalmente compatível com a vontade de Deus universal para cada um de nós. Enquanto a gente não desiste, enquanto a gente permanece firme, a gente precisa simplesmente caminhar e obedecer. O caminho se faz caminhando. Em último lugar, para a gente orar, a gente tem que caminhar por fé. Porque às vezes a circunstância ao nosso redor, ela é completamente desfavorável. Às vezes o cenário está muito ruim. O cenário não está nada favorável. E você precisa ter fé e confiar. Você precisa enxergar a vida com os olhos da fé. Você precisa enxergar ao teu redor com um olhar de fé. Então, enquanto você espera, caminha por fé. Não caminha pelo que você vê. Não caminha pela fala do homem. Caminha pela fala de Deus.
não caminha pela lógica dos homens, mas caminha pela lógica de Deus. Porque não raras vezes, não poucas vezes, a lógica de Deus ela vai tirar sarro da nossa lógica. Muitas vezes a lógica de Deus vai brincar com a lógica da gente. Porque nós somos limitados, nós somos pequenos arrogantes, mas somos pequenos, nós somos como um pó, nós somos como uma poeira. E então assim, fica na presença, fica na fé, fica enxergando a vida, não na tua lógica, mas na lógica de Deus. Então, fé é dependência, então dependa. Eu queria que você abraçasse essa palavra, e você que às vezes pensa em desistir de acreditar nos teus sonhos, desistir de acreditar na bondade de Deus sobre você, você que vê o cenário ao seu redor e você acha tudo muito desesperador, e você se pergunta, onde está Deus? Onde está Deus? Eu queria te dizer que Ele continua vivo, que Ele continua ativo, e que mesmo em dias difíceis, a gente pode continuar percebendo a presença e a bondade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, eu queria te colocar a vida de quem me ouve agora e te pedir em nome de Jesus, enche esse coração de esperança, enche esse coração de fé, enche esse coração, Pai, de convicção plena de que Tu não está dormindo, que Tu não está morto, que Tu não está alheio a tudo que a gente está vivendo, mas que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que Tu disse, Deus, na Tua palavra, que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Tu venceu o mundo, Tu venceu todas as coisas, Tu venceu o nosso inimigo, Tu venceu a morte, e Tu és Senhor sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, fortalece o nosso coração hoje. Nos dá uma semana, Pai, na Tua presença. Nos dá uma semana em que a gente possa vencer tudo que nos afasta do Senhor, inclusive nós mesmos. Nos ajuda, nos anima, nos levanta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito tua vida. Deus abençoe muito tua vida. Acompanha a gente no Instagram, toda quinta tem live, Detox da Alma, uma palavra de Deus direta para você. E todo domingo a gente está aqui no Instagram, no YouTube. Compartilha, divulga com os teus amigos. Você que está aqui hoje pela primeira vez, que bom, que Deus abençoe muito você, muito você. Foi muito massa a gente estar junto aqui contigo, muito mesmo. Deus abençoe muito você. E vocês que ouviram o meu apelo na hora dos avisos, não deixe de contribuir, tá, gente? Com o nosso lugar, com o nosso espaço. Corre lá, pega os dados, contribui. Eu quero muito contar com vocês. A gente até agora recebeu poucas contribuições, sendo bem aberto, bem sincero aqui com vocês. A gente recebeu poucas contribuições. E eu sei que tem muito mais gente que poderia colar para a gente poder levantar nosso espaço, tá bom? Um beijão no teu coração, fica com Deus. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Oh,
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.